Olá, seja bem-vindo ao canal Professor Vitor Soares. Nessa videoaula nós iremos dedicar o nosso tempo para que possamos estudar um simulado sobre o concurso que saiu agora para a Secretaria de Educação de São Paulo, agora em 2023. Esse simulado é um simulado pós-edital, ou seja, nós iremos dedicar aí os nossos estudos ao próprio edital que acabou de sair. Uma parte muito específica lá do edital, que vai tratar aí sobre a parte de bibliografia, aquela parte que vai ter os livros, os artigos. Então, eu peguei aqueles livros e artigos, procurei questões que vão ilustrar o que os autores destes livros e desses artigos vão pedir para você na sua prova. E trouxe para cá questões para que você possa exercitar. Coloca na tela para a gente, por favor. Então, vai se tratar aí de um simulado pós-edital sobre a bibliografia de livros e artigos, e é o edital da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Então, você que está estudando para esse concurso, essa videoaula é para você. Você precisa exercitar os seus conhecimentos por meio de simulados. E aqui nós iremos entender o que estes autores dos livros e dos artigos indicados pelo edital querem cobrar de você na sua prova. Então vem comigo, vamos para a primeira questão. A escola apropria-se do debate sobre o racismo estrutural para refletir acerca de suas práticas de avaliação. No Brasil, a negação do racismo e a ideologia da democracia racial sustenta-se pelo discurso da meritocracia. Silvio Almeida, Racismo Estrutural. Em relação ao modo como as questões raciais impactam e são impactadas pelos métodos escolares de avaliação, é correto afirmar que, primeiro ponto, nós precisamos entender o tema que foi identificado aqui na questão e depois nós vamos entender o pensamento do autor, ok? Então nós estamos falando aqui do autor Silvio de Almeida e ele tem aí um texto que fala sobre o racismo estrutural e ele vem trabalhando a questão em uma parte do texto sobre a questão da avaliação, das práticas de avaliação, beleza? Então aqui o tema, práticas de avaliação. O pano de fundo que nós vamos aqui trabalhar vai ser justamente a questão do racismo estrutural e você vai ter também a perspectiva da meritocracia e um ponto muito importante que é a questão que ele chama de ideologia da democracia racial. Lembrando que esse autor critica o fato de se ter essa ideologia da democracia racial. Ele vai dizer que essa democracia racial, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que se aprofunde mais essa questão aí do problema que nós temos aqui do racismo estrutural. Beleza? Então vem comigo, vamos aqui entender a questão das práticas de avaliação com este pano de fundo. Vem comigo. A avaliação antirracista reconhece a igualdade entre todos os seres humanos. Portanto, prescinde de discriminação positivas e negativas. Discriminações positivas e negativas. Ele está dizendo o seguinte, prescinde, ou seja, deixa de lado, abandona. Na verdade, a avaliação antirracista vai fazer ao contrário. Ela vai denunciar, ela vai confrontar essas questões aí do racismo estrutural. Então coloca assim, ó, não é prescindir, a avaliação antirracista, na verdade, ela vai identificar e vai confrontar, denunciar, confrontar essas questões das estruturas de desigualdade racial. Maravilha? Então, aqui questão errada. O discurso da meritocracia, aqui agora ele vai dizer o que a meritocracia vai discursar, beleza? Então vem comigo aqui. O discurso da meritocracia tende a responsabilizar os indivíduos desiguais, ou seja, em desigualdade de condições pelo próprio fracasso escolar. É justamente isso que Silvio Almeida pensa. Ele vai dizer que o papel da meritocracia é responsabilizar,
é culpar os indivíduos que não saem do mesmo ponto de partida, que não têm as mesmas estruturas sociais pelo seu fracasso, pelas condições aí do seu fracasso. Justamente isso, gabarito, letra B. E aí a gente vai fazer o quê? Análise de todas as questões para que você possa saber que pode cair os assuntos das próximas questões. Então a gente falou aqui sobre avaliação antirracista, a gente falou sobre meritocracia, o próximo ponto vai ser sobre democracia racial, os outros 2 pontos também sobre meritocracia. Pontos aí de contato que nós temos do material de Silvio Almeida, que provavelmente podem cair na sua prova, beleza? Então vem comigo. A democracia racial da sociedade brasileira é um elemento facilitador do convívio social e da promoção escolar de todas as raças. Na verdade, pessoal, ela não facilita coisa nenhuma. Ele vai dizer que a democracia racial vai ser um elemento que vai ser criticada, a democracia racial. Por quê? Porque ela mascara e perpetua as desigualdades sociais, ok? Aqui está dizendo que é um elemento facilitador, está dizendo que é uma questão positiva. Ele vai dizer não, é uma questão negativa. Inclusive ele faz uma crítica muito forte, beleza? Letra D. A meritocracia incentiva e apoia a ideia de que os indivíduos discriminados, mais esforçados, sejam recompensados por sua excelência. Aqui, pessoal, a gente tem outro problema, porque a meritocracia não garante o apoio. Ao quê, professor? O apoio para superar barreiras estruturais. Isso é a fala do autor, beleza? Ele vai dizer que a meritocracia ela não dá nenhuma garantia de apoio para o indivíduo que vem de pontos de partidas diferenciados e ela não vai garantir esse apoio para que ele possa superar essas barreiras estruturais e sociais. Maravilha? Questão errada também. Outro ponto aqui, vai falar sobre a meritocracia também, vai dizer o seguinte: é um recurso que auxilia a eliminação, na verdade, ela perpetua. Ela pode perpetuar o racismo na sociedade brasileira, pois avalia de forma igualitária os estudantes. Justamente por avaliar pessoas igualmente, que saem de pontos de partida diferenciadas, pessoas que não conseguem superar as barreiras estruturais, as barreiras sociais e econômicas, é que a meritocracia ela é desigual, ela não é justa perante essa perspectiva do racismo estrutural, beleza? E ele vai dizer que o racismo estrutural está posto por esta questão da avaliação igualitária. O que deveria acontecer? Uma avaliação justa, levando em consideração, por exemplo, o ponto de partida, essas barreiras estruturais, sociais e econômicas. Questão também errada. Portanto, o nosso gabarito aí, pode gabaritar, gabarito, letra B. Próxima questão, pode colocar na tela, por favor. Você tem o seguinte: na relação cotidiana de sala de aula no século XXI, não é mais possível manter o foco da atenção dos estudantes por meio de aulas, palestras centradas no professor, ainda que incrementadas por ferramentas digitais como PowerPoint, Prezi, vídeos ou recursos de lousas digitais. Metodologias ativas para a educação inovadora. A partir do exposto, assinale a atividade envolvendo aprendizagem ativa. O estudo teórico não é uma atividade que vai se desenvolver por meio da aprendizagem ativa. A aprendizagem ativa é onde a pessoa vai ali fazer registros, onde a pessoa vai conversar com o outro, onde a pessoa estará realmente ali engajada dentro do processo. Questão errada. Ausência de registro, não. A aprendizagem ativa deve ter aí a presença de registro. Inclusive, eu aconselho fortemente que você estude dentro dessa perspectiva. Reproduções de tutoriais. Na verdade, pessoal, é você conseguir pensar por meio de discussão,
por meio de debate, você fazer justamente essas questões aí de troca, ok? Comparação de estratégias. Pessoal, na comparação de estratégia, você tem a perspectiva aí de aprendizagem ativa, porque você vai ter a possibilidade de fazer realmente aí o uso do entendimento daquilo que é melhor para você, daquela forma que você pode realmente aprender. Então aí a comparação de estratégias, inclusive para você saber qual é o melhor caminho que você deve tomar em relação aí aos seus estudos. Pode gabaritar aí, gabarito, letra D. Próxima questão, pode colocar na tela, por favor. Você tem o seguinte: segundo Bakit, as modificações possibilitadas pelas tecnologias digitais requerem novas metodologias de ensino, as quais necessitam de novos suportes pedagógicos. Nesse sentido, no modelo proposto por Clayton Christensen Institute, o ensino híbrido é um programa de educação formal em que as tecnologias digitais podem estar inseridas de forma integrada ao currículo. Ensino híbrido, personalização e tecnologia da educação. Disponível aqui o site e o acesso. Nesse contexto, é correto afirmar que, vamos lá então, na sala de aula invertida, o estudante tem contato no formato online, perfeito, com conteúdo teórico de diversas configurações, beleza? E na sala de aula, você tem aí a aula presencial, que acontecem as discussões, resolução de atividades, isso aí, entre outras propostas. Essa questão está correta, eu vou marcar aqui, não de forma definitiva, para que a gente possa julgar as outras, beleza? Lembrando, o nosso ponto de apoio é o texto do autor que está aqui falando sobre a questão justamente aí do ensino híbrido, ok? Então vamos pegar justamente esse ponto de apoio para que a gente possa desenvolver. E ele vai tratar a questão da sala de aula invertida dentro dessa perspectiva, no seu texto, tá bom? Vem comigo. Os modelos flex e de rotação. Nos modelos flex e de rotação, não há valorização da aprendizagem colaborativa no espaço online. Já temos aqui uma questão errada, porque, na verdade, acontece, pessoal, o modelo flex de rotação acontecem no espaço online, tá certo? Questão errada. O modelo de ensino híbrido impacta somente a ação do professor? Não. Ela consegue impactar ambos, ok? Questão errada também. A principal diferença entre a personalização e a individualização do ensino é que a personalização é centrada na aprendizagem, enquanto a outra é centrada no aprendiz. Pessoal, aqui a questão está errada por quê? Os dois, tanto a personalização quanto a individualização, tem o seu foco aqui justamente na aprendizagem, tá? Aprendizagem, ok? O foco dela é na aprendizagem. E qual é a diferença então, professor? A diferença é a seguinte: você vai ter aqui na personalização o seguinte ponto. O ensino vai ser baseado na adaptação aos interesses do estudante, ok? E a individualização vai ser baseada em que cada aluno trabalhe em seu tempo. Em seu próprio tempo, ok? A questão está errada por conta disso. Então pode voltar comigo aqui. Nosso gabarito, então. Vamos marcar aí. Gabarito, letra A. Maravilha? Questão 4. Pode deixar na tela aí. A questão 4 fala o seguinte. Maurício, coordenador pedagógico de uma escola pública municipal da capital paulista, tem se baseado em obras
de diversos autores para coordenar o processo de desenvolvimento pessoal e profissional dos professores no âmbito da escola em que atua. Entre essas obras consta a de Tardif, em que o autor relaciona saberes docentes e formação profissional e aponta a necessidade de repensar a visão disciplinar e aplicacionista da formação profissional. Sendo assim, segundo afirma Tardif, ele procura mostrar como o conhecimento do trabalho dos professores e o fato de levar em consideração os seus saberes cotidianos permite. Olha só, pessoal, o foco de Tardif aqui, quando se fala a respeito dos saberes docentes e formação profissional, ele vai dizer que a gente precisa renovar o nosso entendimento, renovar a nossa concepção no que se refere apenas à formação dos professores. A gente precisa também levar em consideração a sua capacidade de desenvolver saberes, as suas contribuições, o papel do professor na perspectiva docente. Então a gente precisa levar em consideração justamente esses pontos. Renovar o nosso pensamento simplesmente na sua formação profissional. A formação profissional é importante, mas a gente precisa levar em consideração questão de identidade, questão de contribuição, os seus papéis, que são pontos importantes. Beleza? Então aqui você vai perceber que existem questões que não vão tocar em assuntos que Tardif nem se preocupou e nem apontou, tá bom? Aqui você vai ter questões que ele nunca tratou aqui, inclusive, neste texto. Então vem comigo. Diagnosticar os professores mais experientes para monitorar os novatos, mesmo que estes tenham titulação acadêmica. Ele não se preocupou com isso, gente. Tardif não se preocupa com isso, tá? Questão errada. Solicitar à universidade cursos de atualização sob medida para cobrir a defasagem detectadas na atuação dos docentes. Aqui, mais uma vez, a gente precisa superar e renovar nosso pensamento justamente nesse ponto aqui de só olhar a formação. Questão errada também, ele não se preocupa com esse ponto. Inclusive, ele fala que a gente precisa superar. Responsabilizá-los na dose certa por resultados colocados nas metas escolares, por investimentos em sua própria formação. Mais uma vez, o foco na formação, ele vai direcionar aí para outros pontos que são muito importantes também. Questão errada. Fazer intervenções preventivas junto aos docentes, cujos saberes estão limitados por diferentes razões. Aqui eu já deixo errado também, por quê? Porque ele vai dizer que os saberes docentes são muito importantes, ok? Os saberes docentes devem ser levados em consideração, principalmente no que se refere ao ponto de identidade, questão errada também. Renovar nossa concepção, não só a respeito da formação deles, dos professores, mas também de suas identidades, contribuições e papéis profissionais. Isso sim, Tardif falou, beleza? Ele trouxe aí no seu texto, tá bom? Então nós temos aí questão letra E, acerta, tá bom, pessoal? Não letra A, letra E, questão correta. Tá legal, pessoal? Próxima questão, pode colocar na 5 aí, por favor. A questão 5 diz o seguinte: para Tardif, por que eu trouxe outra questão de Tardif? Porque ele é um autor que cai muito, beleza? Principalmente porque ele vai trazer vários pontos importantes aí no que se refere à formação de professores, tá bom? Então fique ligado na sua prova, porque ele pode cair na sua prova aí. A questão do saber dos professores é vinculada a outras dimensões do ensino e ao estudo do trabalho cotidiano realizado com eles. Com base nas ideias desse autor, analise as seguintes afirmativas sobre os saberes e a formação dos professores. Nos cursos de formação de professores, é necessário que se busque uma nova articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas universidades sobre o ensino e os saberes elaborados pelos docentes em suas práticas cotidianas. É isso que o autor fala, beleza? Pode colocar aí, questão certa. O saber profissional está, de alguma forma, na convergência entre diversas fontes de saberes oriundas da história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares de formação, entre outros. Também confirmado aí pelo autor. Maravilha. Próxima questão. O saber docente é essencialmente
homogêneo. Na verdade, o autor vai dizer que é heterogêneo. Maravilha? Questão errada. Beleza, pessoal? Então, nós temos aí A1 e A2 como sendo as corretas. Gabarito, portanto, letra A. Pode marcar aí, gabarito, letra A. Próxima questão diz o seguinte: a multiplicidade de linguagens nos textos em circulação social é bastante evidente, seja nos impressos, seja nas mídias audiovisuais, digitais ou não. Esses textos contemporâneos, chamados multimodais ou multissemióticos, exigem multiletramentos. Multiletramentos na escola, São Paulo. Nesta perspectiva, analise as proposições e coloque V para verdadeiro e F para falso. Aqui é interessante que nós vamos ter como pano de fundo o texto que fala sobre multiletramentos e a perspectiva que nós temos aí da importância de ampliarmos a questão não só de letramento, mas agora de multiletramentos. Lembrando que nós temos que gerar experiências dos nossos alunos, ampliando esse leque de possibilidades, ok? Então, com esse pensamento, vem para o texto. Textos compostos de múltiplas linguagens exigem capacidades e práticas de compreensão e interpretação para fazer significar. Verdadeiro, de acordo com os autores. A escola precisa pôr em prática novas ferramentas de produção e recepção, além da escrita manual e impressa, para que os professores e alunos sejam agentes livres para encontrar interpretações alternativas. Verdadeiro também, pessoal. A pedagogia dos multiletramentos deve ser incluída na sala de aula como forma de transformar os hábitos institucionais de ensinar e aprender. Verdadeiro também. Aqui, cada item está de acordo com o pensamento dos autores. Maravilha? Então, vem comigo. Gabarito, então, todos verdadeiros. Gabarito, letra B. Próxima questão diz o seguinte: com relação à avaliação feita pelo professor em sala de aula com seus alunos, Lemov afirma que é preciso. Aqui nós vamos trabalhar a perspectiva da avaliação no olhar de Lemov. Então vem comigo. Esperar pelo fracasso acidental dos alunos. Já paro por aqui, pessoal, porque na verdade o autor vai falar que nós temos que prevenir fracassos, ok? Dificuldades, questão errada. Aplicar avaliações depois de longos períodos de ensino. Aqui, pessoal, outra questão importante também. A avaliação deve ser formativa. Que isso significa? Ela precisa ser processual e não depois de longos períodos. Questão errada também. Avaliar com frequência, mas, via de regra, evitar intervenções imediatas diante dos resultados. Na verdade, você precisa fazer mediação imediata, ok? Imediata. Questão também errada. Avaliar e, ao perceber a dificuldade dos alunos, repetir o mesmo método de ensino? De maneira nenhuma, gente. Variar, ok? Questão errada também. Buscar oportunidades constantes de avaliar o que os alunos são capazes de fazer. É isso que Lemov vai trabalhar a respeito de avaliação. Pode colocar aí, gabarito, letra E. Maravilha? Questão 8. Deixei na questão 8. Lemov faz referência a algumas habilidades essenciais para o processo de leitura. Dentre elas, ele menciona uma que é definida como a automatização, ou seja, a habilidade da competência de ler rapidamente, incluindo a expressão que é, por sua vez, a habilidade de agrupar palavras em frases para refletir significado e tom. Essa habilidade ele vai chamar de fluência, né, pessoal? É a questão da fluência. Próxima questão diz o seguinte: aprendemos também de muitas maneiras, com diversas técnicas e procedimentos mais ou menos eficazes para conseguir os objetivos desejados. A aprendizagem ativa
aumenta a nossa flexibilidade cognitiva, que é a capacidade de alternar e realizar diversas tarefas, operações mentais e objetivos e de adaptar-nos a situações inesperadas, superando modelos mentais rígidos e automatismos pouco eficientes. A aprendizagem ativa compreende o uso de metodologia que requerem a prática aprender fazendo por parte do estudante. A aprendizagem baseada em projetos é uma destas metodologias e postula uma organização para ser eficaz. Uma organização para ser eficaz. Numere as atividades na sequência em que demonstre a organização de um projeto educacional, do planejamento à finalização, de acordo com os autores José Moran e Lilian Bakit. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá. A número 1 é a seguinte. Vem comigo. Sessão de apresentação de temas desafiadores. A 2, pessoal, oficina de ideias e criatividade. O 3, professor, oficina também de planejamento e divisão de tarefas. O 4, professor, relatório de avaliação das etapas e produção. O 5, professor, roda de conversa. O 6, professor, mais uma oficina, a oficina de produção compartilhada de soluções. E por fim, o 7º, feira de apresentação de projetos. Ok? Então vem comigo. Vamos agora enumerar. Oficina de ideias criativas. Essa é a segunda, né? Então coloca aqui, ó. 2. Eu vou marcar aqui com isso, 2. Vou deixar o vermelho mesmo. Sessão de apresentação de temas desafiadores. Você tem aqui 1. Roda de debate e outras ideias. Roda de debate. Aqui, pessoal. Roda de debate. O 5, não é isso? O 5. Relatório de avaliação das etapas e produção. Olha aqui, o 4. Oficina de planejamento e divisão de tarefas. O 3. Feira de apresentação de projetos. É o último, o 7. E por fim, oficina de produção compartilhada de soluções aí, o 6. Não é isso? Então nós temos aí gabarito. Nosso gabarito, então, letra A. Essa sequência, pessoal, é a sequência que está no material dos autores, ok? Que fala que no texto aí sobre metodologias ativas para uma educação inovadora, uma abordagem teórico-prática. Maravilha, pessoal? Então essa sequência está lá, tá ok? E aí ela foi utilizada aqui. Uma dica. Pegue essa sequência e leve para sua prova, tá certo? Faça um quadro aí e vá aí realmente um ponto aqui que a gente precisa decorar, felizmente ou infelizmente, para você levar para a sua prova. Maravilha? Última questão, vem comigo, pessoal. Zabala e Arnal discutem como as competências devem ser trabalhadas no mundo escolar. As alternativas a seguir apresentam os diferentes campos em que as competências devem ser trabalhadas, à exceção de uma. Assinale. Campo social, ok. Pessoal, ok. Religioso, o religioso não, pessoal, porque a escola
a escola, ela não vai se preocupar com isso, tá certo? Ela não vai aí se preocupar, por quê? Porque a escola é laica, tá bom, pessoal? Então, nosso gabarito aí, letra C, o campo profissional ok, e o interpessoal também ok. Maravilha, pessoal? Então, você tem aí o campo religioso, a escola não vai cuidar disso, porque ela não pode entrar aí no que se refere a uma intenção, um proselitismo, tá bom? Ela deve ser laica. Espero ter te ajudado. Aproveite o material, assista quantas vezes você quiser. O material vai ficar gravado aqui por tempo limitado. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.